legal! Aê. Que legalzinho! Muito bem, meus queridos. Paniqueta está no ar, meus amores, diretamente dos estúdios futebolísticos da Panflix. Nós estamos de volta. Ontem vocês sabem que o SB Toca transmitiu o Fla-Flu. A gente também vai transmitir com exclusividade a partida e já temos aqui o Ibis contra o 15 de Piracicaba. Glorioso 15. Agora os clubes são independentes, então nós já pegamos direitos de transmissão. Nós e a TV Marisol. Sami vai fazer as estatísticas do jogo. Gordão vai ser nosso repórter de campo para relembrar Faustão quando ele era uma puta baleia. Eu e Zuzu narraremos a partida. Zuzu. Haja coração. Zuzu fazendo Galvão Bueno. Sabe tudo e um pouco mais. É isso aí, Albeta imitando o professor Vila. Claro, vê se é pênalti ou não, né? Enfim, derrubaremos a audiência do Jornal Nacional. Isso aí. A gente já estava com medo de pegar o Covid aqui no estúdio e agora vamos ousar. E vamos para uma transmissão em campo de futebol, ampliando cada vez mais o nosso lema. Um sorriso no rosto e a toba na mão. Muito bem, Gordão. Muito obrigado. Você que é um SBTista. É verdade. Você que não sai do programa do Celso Portiolli. Eu sempre lá. Vai lá Fazendo TikTok com o Portiolli. tomar tortas na cara para ganhar uma TV, para ganhar produtos eletrodomésticos. E ganhar o O Jequiti do Samidana vai Portiolli. estar no próximo. Celso Portiolli. Não, É, o Samidana ele paga, né? vai eu. Faz que ele paga. cumprimento mais. Vai. Eu e o Adriano. Não, Você versus Adriles. É Sou o cara do brincadeira. SBT. Vamos aí, vamos lá. Samidana ele Eu vou, paga, né? eu vou só Ele se for paga. matemática. Muito bom. Gordão, eu quero assistir o jogo ontem. Assisti o jogo. É um jogo bem morno, um jogo bem chato, mas foi bacana porque foi no SBT, quebrando o monopólio da transmissão. Rogério. Já na sequência já vi o Ratinho, o Boteco do Exato. Ratinho. Carlos Vi Bastos. o Collor no programa do Danilo Gentili, esteve Verdade. lá ontem. Aí, ó, Diz que pode fazer piada com tudo. O Collor falou, comigo É, pode ele tá fazer macho. piada com tudo. Eu achei bom, porque na época ele era presidente, falava que ele tinha aquilo roxo, mas a gente sabe que o nariz era branco. Então a gente pode fazer piada com tudo, tá liberado aqui. Obrigado, Collor, ele deu a vara Tá pra mim. chamando o Collor de Não, é só, Pablo é Escobar. só uma brincadeira sadia aí, ó. chamando Ô, Collor, Atenção. um forte abraço, obrigado pela autorização das piadas aí. Atenção, Deus da calvície. Exatamente. Mais um pra bater na porta às 6 da manhã. Eu Daremos tenho, aqui o... Eu tenho aqui, ó. Sem boné. Eu tenho print. Eu quero printado. saber o seguinte, Pode ô falar. Gordão, Diga. show em Floripa. Show em Florianópolis, eu quero agradecer Confirmado? a todo mundo confirmado Será e que vai? esgotado os 2 dias, amanhã e Olha sábado, só. esgotado. Muito obrigado você que comprou seu ingresso. Amanhã e sábado. Convidão do Gordão. É o Convidão, Muito meu amigo bom. na televisão. Ó, esgotou, infelizmente, mas em breve Olha estarei só. de volta Putz, aí no graças a Floripa Deus. Comedy Club. Tô muito feliz Boa. porque desde março, desde dia 18 de março, não entra R$1 na minha conta. E eu queria agradecer a você que comprou o Ó. ingresso e vai garantir a janta e o sustento deste gordo. Summit Tudo Impress. bem, Gordão. O Sami Ó, tá o Beta agora. empréstimo. Albeta está de jaquetinha. Jairinho Jaqueta lá. Jairinho Jaqueta veio com tudo. É o lá. primeiro sintoma da paixão, É, né? Julião Marcuinha. Eu quero saber, diz que eles vão lançar aqui que você vai imitar o Vitor Brown. Estamos Brown, usando. cuidado. 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 Tô Cuidado ficando com a medo, porque eu gosto- maldição. eu gosto muito do Brown, mas... Maldição. eu vou fazer... Tá autorizado. Não Qual que é a não autorizou. Ou morre ou desaparece, né? Isso, né? Tem- Ou cai de avião. É um perigo. É um perigo. É pior que fazer Glee. É isso mesmo. É melhor sem É isso mesmo. O Brau tá cheio das piadinhas. É, ele aí, ó. tá aqui agora, tá se incorporando Além da agora. informação, ele traz piadas de garbo. É, exatamente. Muito bom. É, o Brau tá Sensacional. Muito bem. meu. Quero, Humorismo do quero Brau. saber o seguinte, Zuzu, coronavírus hoje? Esse maravilhoso, óculos é. ridículo. Deixa eu falar. Maravilhoso. É, o Clark Vem pra Kent. mim aqui. Vem pra mim. Ele acha Depois que que ele é o o Clark Vitor Brown Kent. veio aqui, Como é eu que é o quero vem passar pra um mim? pouco dos... Tá intelectual. seriedade aqui. Mas eu fico péssimo, cara. Tá parecendo- Desconcentro. Tá parecendo um trouxa. Mas eu consigo ver aqui o TP. A Bruninha, você lembra da Bruninha, não está em Nova Não. York. Mas Se temos foi. o Júnior diretamente de Israel, ele que faz essa linha mais surfista, né? Meio Evandro Mesquita. Vamos ver como é que tá lá em Israel. Júnior, shalom. E aí galera do Pânico, como é que vocês estão? Meu nome é Júnior, estou falando aqui de Israel, de Tel Aviv mais especificamente. Com relação ao coronavírus, a situação aqui está bastante complicada. O governo já fala no segundo lockdown. As pessoas estão bastante pessimistas com relação a isso, porque a situação de Israel hoje econômica é uma situação bastante complicada, não tem muito emprego. Na semana passada houve um protesto contra o governo, contra o lockdown, mas o governo não está vendo outra opção. Ontem eles fizeram um pronunciamento dizendo que
que vão dar dinheiro para as famílias para que a economia gire. As máscaras, elas são obrigatórias aqui em Israel. Se a polícia me pegar agora, por exemplo, eu não estou usando máscara, é capaz de eu pegar uma multa de 500 shekels, que dá mais ou menos 500, 600 reais. Então vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias, nas próximas semanas. Valeu, galera. Shalom, shalom, Shabbat, shalom. Um sorriso no rosto. E a toma da mão, chuchu. Aí, ó, o cara É inacreditável, é inacreditável. Boa. No final, quem tem razão Quem? é o careca. Deus da calvície. Deus da claro. calma. Não, Deus da calvície não. Qual careca? O Terra. Terra. Osmar. O Osmar Terra O plana? Osmar, você acha que ele tem razão? Pô, tem as vacinas, depois eu quero saber do Vitor Calma, Brown. Mas calma. vamos pro Calma, Sami. você Eu sei tá que- muito- Calma. Israel tava falando, aqui tá tranquilo. Não tinha chegado o vírus. Não, Não tinha. Quando desembarca, meu amigo, sorrisinho no rosto e a tova na mão, não tem jeito. vírus sorri Muito pra bem, então Israel que até então tava tranquilo. Sossegado. posando de ser tranquilo, Tem multa com a máscara. o cara organizado, agora os caras... E fizeram uma manifestação grande lá. Semana passada, acredito, né, Brown? Isso. Foi semana passada, né? Todo mundo sem máscara. Estilo Bolsonaro. Tá. Tudo estilo Bolsonaro. Aqueles carros buzinando, É. batendo panela. Estilo Tem mais, o quê? Zuzu? Não, temos amor de esse Deus, vídeo, mas você, por Não favor... temos mais vídeos? Não, vamos deixar um só, Pô, porque senão Delari. cansa. Manda no pessoal tá arroba programa miguelando. Pânico. Talvez não tenham mandado. Talvez. Eu estou ligado. Os caras mandam pra mim inbox. Manda Fala, o muito Delari pra não tia lê. da Argentina. É. Manda no arroba programa Pânico. Vocês pediram pra concentrar da lá, França. então. Delari vai lá e seleciona seu vídeo. O Delari não tem vídeos. Por e que também não será? trabalha pra isso. Claro. Não, Claro que Não, não. tem um, põe um. põe É. um. Já São tá bom. sempre dois. Ah. Mandem vídeos. Mandem Mandem vídeo. vídeos. Ajudem Você- o Delari. Alô, alô, Esquisito. turminha de Orlando. Tinha a Bruna, que ela manda a hora que quiser, É, né? mas também o pessoal reclama. O aqui. Delari, depois que entrou aí essa... Superchat é na manchete. Ele também mudou, Depois que entrou essa doação aí, ele só olha a doação. Isso. Muito bem, exatamente. quero falar sobre Sami agora através da economia. Exatamente. Economia brasileira. Economia brasileira. Se você tem uma empresa, Sim. certo? Como é que você vai driblar a crise? Vai aumentar a produtividade ou vai ter um subsídio do governo? No Brasil, sempre a segunda opção é a mais gostosa. É, exatamente. Agora, claro que durante a pandemia, os incentivos, a grana, o subsídio do governo é importante. Mas eu levantei alguns dados, Emílio, aqui para o Pânico. Em 2018, em incentivos a empresas, a gente gastou 314 bilhões de reais. Em 2019, 348 bilhões. Esse ano deve ser muito maior por conta da pandemia. Qual que é o problema do Brasil? Suponha que você tem uma fábrica de canecas. Você vai lá, produz a caneca. Aí, você não consegue competir. Ou porque você é ineficiente, ou porque você compra produtos muito caros. Não consegue. Aí o que os caras fazem aqui no Brasil? Vão lá no governo e falam, a gente não consegue. Você arruma uma boiada pra gente pagar menos imposto? Acho que arrumo. Então, é como se a gente, toda a sociedade, tivesse pagando isso. Seja porque você fala, porque o produto estrangeiro é melhor. Então tem um negócio em economia, eu já falei uma vez no ano passado isso, que chama benefícios concentrados para custos difusos. Então você junta uma galerinha que é bem organizada, greve dos caminhoneiros foi isso. Tava difícil? Tava, para todo mundo. Eles se juntaram e falaram assim, a gente quer pagar menos no diesel. Então todo mundo tá sustentando eles. Sim. Faz sentido? A sociedade tem que discutir o que faz e o que não faz. Só que aqui é o regime de exceção. Então, montadoras de carro, é histórico isso, não consegue preço, porque os carros importados são melhores, sei lá. O que você faz? Você aumenta o custo do carro importado pro cara conseguir produzir. Então, quer dizer, não é um benefício exatamente para a sociedade. Por quê? Não é um benefício para a sociedade, porque você está pagando mais caro do que deveria encarecer No final, o quem concorrente. paga somos nós. Exatamente. Você não Aí, cons- quando eu digo é complicado, o pessoal... o pessoal fica triste. Agora, Mas é. o Bolsonaro tentou diminuir. Só que é muito difícil, porque você tem dinheiro O direto. lobby, tem o lobby. Você tem Tem dinheiro os direto, amigos do mas Exatamente. tem poder. os tributos. Por isso que a reforma tributária, que eu vou voltar a falar disso, que é um tema que vai ser a principal reforma desse ano, é tão importante, que é aquilo que eu falei. Chocolate tem uma alíquota que é alta.
Cereal tem uma alíquota mais baixa. Aí o cara faz barra de cereal com chocolate, fica uma briga. Nos países que tem um sistema mais eficiente, não interessa, é X%. Vamos cobrar 8% de imposto? Acabou. Não interessa se é chocolate, se é barra, se é mingau, é mais se é leite. simples. Só muda no caso de vícios. Então, os casos clássicos de bebida alcoólica e cigarros. Então, fica uma reflexão para o povo do Pânico, que às vezes gosta de economia, às vezes me xinga muito. Sim. Mas eu continuo Mas o povo fazendo xingar, o povo está no direito da sua... Total direito. Liberdade de expressão. Mas eu já vou aproveitar e vou colocar Vitor Brown na esse rodada, sim. porque Vitor Brown Original, ontem esteve com o Posto Ipiranga. É. Ontem eu vi a entrevista. Muito Aliás, boa. eu vi pouco. Eu não vi muito. Foi longa, né? 1h20. Me deu. Então coisa, eu falei. Comecinho Tinha legal. economia ainda, né? Aí eu falei, não, amanhã no Pânico eu vou pegar o Brown pra ele dar um resumo aqui pra gente. Vai ser o filme. Ó, um dos pontos importantes, Emílio, ele falou sobre reforma tributária, porque tá uma conversa aí sobre se o governo vai enviar agora, nessa semana, a reforma tributária, ou quando vai enviar, e principalmente se haverá volta ou não da CPMF. E o ministro confirmou que há um imposto novo, não quis falar em CPMF, nada disso, não é uma nova CPMF, mas é um imposto sobre pagamentos eletrônicos, imposto sobre transações financeiras. Ele até já deu a alíquota 0,2% em cada transação eletrônica que for feita. O governo vai fazer essa proposta, vai apresentar ao Congresso e aí tem que passar pela Câmara e pelo Senado, como foi a reforma da Previdência. Mas isso vai constar então na proposta do governo. O ministro adiantou isso pra gente na entrevista, falou abertamente a respeito disso. A ideia é um imposto de 0,2% em cada transação eletrônica. É um imposto pequeno e, segundo ele, isso ajuda... Mas o resto? Então, aí seria uma quero saber substituição o resto. a outros. Porque o que o ministro sustenta é que o sistema tributário brasileiro, a composição de impostos aqui no Brasil é muito complexa, muito maluca, não tem nenhuma outra em lugar do mundo que seja parecida com a brasileira, então ele pretende unificar impostos, porque a carga é muito grande e são vários impostos, ele pretende unificar em um, esse nas transações eletrônicas, 0,2% em cada transação, e aí ele diz que com esse dinheiro que for arrecadado, o valor seria suficiente para acabar com a desoneração da folha de pagamento das empresas. Porque isso está em discussão também no Congresso, o governo não quer que seja mantida. A desoneração praticamente é um benefício fiscal, né? Que as empresas têm sobre a folha de pagamento. Benefício fiscal. Exatamente. Então, para que esse benefício possa ser cortado pelo governo, ele precisa fazer caixa com esse imposto sobre transações eletrônicas. Seria de 0,2%. Vai para o Congresso ainda. Ele não deu data. Ele está sendo muito cobrado, Paulo Guedes, porque sempre fala que vai privatizar na próxima semana e nunca chega a data. Exatamente. Daí o ministro disse que, da parte dele, da equipe econômica, a reforma já está pronta. Ele está esperando o clima político, que haja um entendimento lá da equipe política do governo Bolsonaro com os deputados e senadores. E aí, quando for o momento, ele manda. Mas é uma nova CPMF. É muito preocupante isso, porque tem vários problemas esse tipo de imposto. Países que operam com esse tipo de imposto. O único que usa para arrecadar é a Venezuela, que usa 2%. Países que já desistiram disso. O Brasil já teve no passado, o Equador, a Austrália, a Índia, a Papua Nova Guiné, Paraguai e Vanuatu são países que já tiveram isso. Tem também países que cobram 0,3%, México, Paquistão, e o Sri Lanka cobra 0,02. É muito perigoso isso, que pode ter impostos em cascatas, né? Então, dependendo da composição que você faz do seu produto, você tem uma cadeia longa. Então, é bastante controverso esse tema. Mas não é controverso a reforma tributária que está em pauta. Ele está tentando aprovar esse ano. Existe agora, né, uma comissão na Câmara e no Senado. Existia, parou com a pandemia, estão querendo votar. Acho muito ruim esse imposto. Ele falou se vai ser definitivo ou temporário, porque não tem nada mais definitivo que uma medida temporária. Permanente. Ao que tudo indica, seria uma política permanente. O próprio Rodrigo Maia já tá falando. Os caras têm que arrecadar, meu. Sim. Da onde vai tirar o dinheiro? O cara quer fazer. Diz que vai fazer um Bolsa Família maravilhoso. Só falar de arrecadação. Tem que tirar. Vai tirar da onde, Sami? Não, tem outras formas de você. Tem uma coisa positiva. O marco do saneamento básico, os caras vão arrecadar 700 bis. Foi bem legal, né? Se for der cumprida certo, a promessa, a estimativa é essa, que haverá 700 bilhões de reais de empresas em investimento.
nessa E área. acaba com essas Empresas licitações privadas. de empresas que ganham há muito tempo, que estão há 30 anos aí roubando o cacete. Ô, Brau, então só pra ficar claro, né? Gostaram? Claro, Foi o gostei. óculos. Gostei. Eu gostei Foi do o óculos. O óculos tá maravilhoso. Só pra ficar bem claro, então as privatizações ocorreriam após a reforma, certo ou não? Exatamente. Depois das reformas vem olha, um trecho da entrevista. Depois da reforma tributária, que é o próximo projeto, né? O governo estancou tudo por causa da pandemia, então agora, passada a pandemia, vem a reforma tributária, passando a reforma, se havendo clima para isso, vem as privatizações, né? Mas tem muita coisa, né, a ser tocada. Tem o futuro do auxílio emergencial aí, como é que fica ou não. O ministro falou que pretende criar um programa chamado de Renda Brasil, que seria uma espécie de Bolsa Família. Turbinado, é. Isso, um Bolsa Família turbinado, só que o ministro também fala na criação de um imposto de renda negativo, que seria um projeto complementar. Seria mais ou menos um sistema de previdência para trabalhadores informais. Até 2,5 Dois salários mínimos, isso, algo assim. A ideia é que a pessoa que desempenha um trabalho, mas que não tem carteira assinada, que não é registrada, por exemplo, uma empregada doméstica, alguém que passeia com cachorro, o próprio ministro deu esse exemplo na entrevista, ela seja estimulada a declarar esse dinheiro, essa renda para o governo, porque hoje ela não declara e continua recebendo um benefício social. Para que isso não aconteça, a ideia é que o governo dê um bônus de 10%. Ela declarou aquele rendimento dela, o próprio governo deposita 10% para a aposentadoria dessa pessoa. Criaria um imposto de renda negativo. À medida que aumenta a sua renda, o governo deposita mais. Então é um estímulo para que as pessoas saiam da informalidade, declarem, e aí o governo ajudaria, como contrapartida disso, ajudaria depositando parte do valor para o futuro, para a aposentadoria. É uma ideia também do ministro. Sim. Parece interessante a princípio, né? Parece bem inteligente. Né? E você saiu animado ou desanimado Eu saí animado. Saiu animado? O ministro Ele é bom, ele fala bem, Ele né? é muito bom e ele foi otimista. Ele disse que as previsões foram muito catastróficas lá atrás. Quando veio uma agente do FMI, ele estava citando uma coreana, veio aqui ao Brasil para fazer o raio-x de como o Brasil estava lidando com a pandemia, falou em queda de 10% do PIB. E o ministro disse que não, a equipe econômica dele tem dados que mostram que deve ficar em torno de 6%, 4% até. Então, o ministro é otimista e, ao que tudo indica, a equipe tem fundamento para isso e tem projetos, né? Tem visão de futuro, já está pensando no pós-pandemia, em mercado de trabalho, em quem está fora do mercado, nos informais. O ministro parece que está conduzindo bem. Essa pandemia foi problema. Você viu Israel com problema. Daqui a pouquinho vamos falar com a Europa lá também. Sim, Ulisses Costa. Ulisses vai entrar daqui a pouquinho. Ulisses vai entrar. Ulisses Costa, narrador lá. Falou. Ulisses Neto da Inglaterra. Ulisses, adoro ele. Mas que é O que Ulisses mais, Costa? Brown? O que mais? Olha, hoje o governo britânico divulgou um comunicado bem preocupante dizendo que hackers ligados ao governo da Rússia estariam tentando roubar dados da vacina contra a Covid-19. Hackers russos tentariam roubar dados tanto dos britânicos quanto dos Estados Unidos e do Canadá. Eles também assinaram esse comunicado. Não se sabe ao certo se deu certo ou não a tentativa de hackear, mas o objetivo era esse, roubar dados da vacina contra a Covid-19, e a Rússia nessa semana, inclusive, divulgou que a vacina dela contra a Covid-19 avançou, que ela vai ser aplicada em humanos, vai para fase 3, que é a fase final em que há aplicação nos voluntários. Mas o Reino Unido, o Canadá e os Estados Unidos divulgaram esse comunicado falando em roubo de dados da vacina. A Rússia, claro, nega, né? O Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou um comunicado dizendo que não, que a inteligência russa nunca foi usada para isso, mas fica aí a acusação, né? E falando nisso, vocês viram o que aconteceu ontem, hackearam no Twitter. Daqui a pouco nós vamos falar com o Durso. O Hackearam... O Barack Obama. Barack Obama. Na verdade foi além, né? Musk. Porque hackear, né? Pedindo Bitcoin, né? Não, pediram e arrecadaram mais de 600 pau. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Durso. Tá o Durso bom. quer proibir a internet. Ele quer. Ele quer, o Durso quer. Ele quer- da China. Advogado, né? Ele quer que volte a A Olivete e China a gente não mande teve por problema, correio as Você não coisas. pode usar Falando, Twitter pô, na né? China. China não sofreu com isso. Quem tá chateado pode falar. É isso aí. Legal, isso é meu. O que mais, Brown? Emílio, Olha- posso fazer uma pergunta pro Brown? Se Pode, não foram claro. muito... Eu queria saber, Brown, da questão do Rio de Janeiro, né, do Witzel. Será que ele tentou suspender a questão a questão toda que ele tá envolvido e tal? Como é que tá a situação do Witzel? Vai rodar ou não vai? Tá piorando, professor, tá cada vez pior. O secretário de saúde, o ex-secretário de saúde dele, o Edmar Santos, que
foi o que primeiro comandou lá as ações da pandemia. No começo da pandemia era o secretário, depois Witzel já trocou mais 2 vezes. Mas esse primeiro secretário foi preso, que é o Edmar Santos. Na casa dele foi achada uma fortuna, 8 milhões de reais, se eu não estou enganado, em dinheiro vivo, em espécie, e agora já se fala na possibilidade de delação do secretário. Claro. E na delação ele atingiria o próprio Witzel, né? Acusaria o próprio Witzel de estar por trás aí desse esquema de roubo de dinheiro dos respiradores e dos testes, então, e em paralelo a isso, a investigação na justiça, tem também o processo político de impeachment dele na Assembleia do Rio, que já teve uma votação expressiva no começo. Na abertura do processo ele foi derrotado por unanimidade, então não vai bem a coisa para ele não. E Gilmarzinho? Gilmarzinho tá brincando. Gilmar agora Tá tranquilo. sossegou, tirou um pouco o pé, né? Ele tinha criticado os militares que estão no Ministério da Saúde, disse que as Forças Armadas estão se associando a um genocídio, porque o ministro interino da Saúde é um general, e aí o Gilmar disse que tentou jogar o exército contra o governo Bolsonaro, né? Dizer que as Forças Armadas estão se associando a isso, que deviam reagir, deviam protestar. Mas ontem o próprio Gilmar telefonou para o ministro da Saúde, que é o general Eduardo Pazuello, houve uma conversa ali, parece que o clima melhorou e, ao que tudo indica, o general Pazuello vai ficar no cargo. O próprio presidente Bolsonaro já tinha falado isso. Desde que o Pazuello assumiu o cargo, ele disse que o general ficaria por um bom tempo, foi a expressão que o Bolsonaro usou. Então é possível que até o final da pandemia. E aí, passada a pandemia, ele escolhe um ministro titular para a saúde, né? Mas em 5 minutos o Brown... Tem muito. É uma metralhadora de informação. Qualquer coisa rapaz. que você pergunta. Muito bom. Impressionante. Tem uma... Impressionante. Podia fazer o programa inteiro. Pra quê? Eu nem leio mais nada. Não Exatamente. precisa. O cara É, é eu homem leio. pauta. Vem aqui já me... O homem pauta. pauta 50 minutos, Só pra né? vocês ficarem com Muito saudades. longo. Exatamente. Mais uns 10 anos e uns 4 cursos consegue chegar perto de É mim. isso, Impressionante. professor. O professor é meu parceiro, pô. Você Não, sabe que é disso. isso, Eu professor? dou dicas pra você no WhatsApp. Você sabe disso. Você vai seguir. Não, tem mais uma, já que eu tava com saudades do Queiroz, que eu falo tanto do Queiroz. Eu tava com saudades. Depois que entrou na Multishow, não fala de outra O coisa. Assef é o anjo, o advogado lindo com aquele cabelo, com aquele belo gel. Ele é o verdadeiro Steven anjo. Seagal, né? Eu achei- exatamente, belo Steven Seagal. E ele também tem um apartamento no Guarujá. Parece, o que que é? É igual o Lula, né? O Pernambuco. Caratibaia, Guarujá e o apartamento também no Itaim Bambam, que é da ex-mulher dele. O Vacef tinha esses 2 imóveis e foi por onde o Queiroz passou antes de ser preso, né? Pelo apartamento do Guarujá e depois ele foi preso em Atibaia, né? No escritório de advocacia do Vacef. Agora ele foi solto, o Queiroz, né? E a esposa dele também. Apareceu. A esposa nem chegou a ser presa, né? Havia um mandado de prisão contra ela, ela era considerada foragida, não apareceu, mas aí quando veio a decisão decretando prisão domiciliar, aí ela apareceu para cumprir em casa. Ai, que bacana. E tem a ex-mulher do Assef que talvez não tenha todo esse amor pelo Bolsonaro. E a E é ressaca? isso. Qual a ressaca? Hoje não, zero ressaca. Você não viu em Santos? Não vi. Você não viu? Tava uma bela ressaca. imagens. Mostra a imagem, lá temos? Vai lá, Delari. Achei que era eu. Tem, Você nem bebeu. Você Olha lá. acha? Ele tá Mostra o procurando, Ibirapuera. ó. Vai, imagens aí, Delari tá velho. procurando. Ibirapuera de Terra, segunda-feira. porra. Delari, Você viu? pode Cadê a mostrar o ressaca? Você vídeo. viu velho. nada. Você não viu, você viu, você ia colocar. Não é, ele tá muito Imagens- ocupado tomando uísque e jogando é. pôquer, coitado. Impressionante essas imagens. Minha cidade. Agora pede a imagem do Thiago York pra ver se ele não tem. Da Maíra Card, ele nude. tem. Você viu as imagens? Sim, minha cidade. Você viu? Me mandaram no WhatsApp. Dá Infelizmente, imagens aí, Você recebeu, velho. né? Uma grande ressaca em Santos. Podia, Acontece de podia vez em ter quando. separado e mandado lá pra turma colocar aqui. Se você, com a sua O Brown permissão, sabe agora, claro. tudo. A gente tenta derrubar o Brown. Mas ele não não. Ainda Brown não aconteceu, ainda não deu certo. Você já Brown, viu que É, a a gente gente tenta. vai falar de campeonato de polo Até aquático. da É treta impressionante. da Anitta ele sabia. Sabe. Não é? Porque tem a pauta. Sim. E a gente foge. Tem a pauta e a gente fica Tenta fugindo pegar ele. da Dá um- pauta pra pegar o Dá Brown. um de Faustão Cara, aqui, né? Exatamente. Mas nunca ele Ó, a cai. gente não consegue. Vamos falar sobre o signo de Libra, vai lá. Isso. Brown, obrigado. O cara fala, né? Então, hoje, 6 da tarde, Nascidos já. Pingos nos Is, com o nosso querido Brown, sabe Muito tudo bom. de jornalismo. E você vai acompanhar essa fera na aí. programação da Jovem Pan e da Panflix. Obrigado, viu, Brown? Valeu, Emílio. Valeu, Essa boa fera noite aí, pra gente. você. Boa tarde aí. Cara é fera, cara é fera. É, Cara é fera. Muito bem, break? Depois tem Ulisses Costa. Então vamos falar com o Ulisses Costa. Ulisses Costa. Tá como o nome dele? O Ulisses Neto. Não, é Ulisses, pô, é Ulisses Neto. É o nosso... Pô, o cara põe Costa tá e corrige errado de aqui. novo. É que eu errei. Ulisses, desculpa. Ulisses Neto. Você já errou. Mas eu não fiz de proposta, agora eu tentei corrigir, eu levei. Desculpa. Ulisses Neto, adoro você. A gente se Ulisses. fala no. Ulissão, daqui a pouco tamo junto aí. Deixa eu falar sério. Oxford, Eu confundi. A vacina. Daqui a pouquinho nós vamos falar da vacina na Europa. Daqui a pouco. Nós vamos falar da treta lá em Israel. Tem muita coisa acontecendo na Vacina, Europa, vacina. certo? E tem também o Durso.
Ah, o Durso, meu. Durso entra nesse bloco ou no outro? Ah, hoje maravilhoso. pô. Último. Falou último. Vai ter E o aqui, César ó. Filho também? Pode ler? Eu não sei agora. César Filho é o quê? Maridão? Maridão. Vai ser um belo papo. Paizão. Maridão. Radialista. Ele é um rapaz, belo essa fera marido. aí, ó. Eu vi ele nas lives falando sobre casamento. 20 anos casado. Sim. Olha aí. Guerreiro, diria. Guerreiro. Queridaço. Maridão na pandemia? Maridão. na Pai de pandemia. pets. E ele passou por quase todas as emissoras, se não todas. Achei que era no assim. Brasil Não, ele é passou muito bem Globo, casado. SBT, Verdade. Record. Você sabe, Emílio, que eu tive Band. uma experiência com o César Filho. Eu vou falar até com ele aqui. Quando eu me separei, divorciei. Ele falou: você se separou? Ele chorou no estúdio e me abraçou. Deixou muito constrangido. É inveja. Inveja. Não é tristeza. Puta inveja. Ele, por inveja. que você fez isso? Inveja. Não, ele falou, dá Ele pra... quer todo mundo se Ele falou assim, fudendo. não, você pode voltar. Tô ligado, tô ligado. Eu falei, Você pode eu voltar. falei, ligado. César, não tem mais jeito. Ele, inveja. não, você liga, volta. Eu fiquei com isso na cabeça. Gente boa demais. Porra. É inveja. Você acha que foi inveja? Eu Lógico. achei que ele era o rei do matrimônio, o casadão do ano. Casadão. Casadão. Casadinho de Jesus. Casadinho de Jesus na pandemia. É, amigo. Cuida dos gatos, amigo. acorda Ah lá, mais chupa- cedo. chupa o pirulito. Chupa o pirulito. Cezinha é gente boa. Boa. Então, César Filho hoje, Claro. com Zuzu, uma pauta muito amiga. Meia Maurício Júnior. né? Friendly family. César Filho.